Agradecendo então a companhia de todos, esse nosso momento tão especial, gostaria de convidar nesta comunhão de pensamento para darmos a abertura do trabalho da noite, elevando o nosso pensamento a Deus. Agradecendo, Pai, por essa abençoada oportunidade que é a nossa experiência terrestre. Agradecendo a tudo que nos acompanha, a nossa família, os nossos amigos e, sobretudo, as situações que vão se apresentando. Momentos alegres, momentos desafiadores. Vos agradecemos, Pai, porque cada momento em nossa vida tem a sua razão de ser. Obrigado, Pai, por essa oportunidade. Obrigado pela oportunidade de crescimento através de cada dificuldade superada. E nesses instantes, sempre confiando na vossa bondade, na vossa misericórdia, na nossa rogativa, tão comum nas nossas preces, rogamos a vossa bênção, a vossa luz, para esse momento tão especial que o nosso planeta está passando. Rogando as vossas bênçãos de luz, de paz, para todos nós na condição de humanidade, que possamos superar a toda essa situação, que possamos exercer o entendimento, a reflexão, o fortalecimento através dos bons pensamentos, através da oração. Nos ajuda, Pai, a fazer desse momento desafiador um momento de crescimento. Que a vossa luz, que a vossa paz possa se estender sobre todos os locais destinados ao auxílio, ao socorro, iniciando pelos hospitais, pelas casas de saúde e a todos os profissionais envolvidos, médicos, enfermeiros, assistentes, todos envolvidos na operação de auxílio à conquista da saúde. Pai, que esses irmãos, nessa abençoada profissão, possam ter em mente a grandiosidade do momento que estão vivendo. Mesmo com a sobrecarga, com as dificuldades, que esses irmãos possam encontrar forças para, com muito amor, com muito carinho, conseguir empreender a profissão que escolheram. Pai, que aqueles que se encontram hospitalizados, que se encontram nas UTIs, que se encontram aguardando muitas vezes um leito, um respirador, que eles possam também ter fé, que possam manter o equilíbrio, entendendo que tudo ocorre de acordo com a necessidade. Que a luz, que a paz possa se fazer sobre todos esses ambientes voltados para a saúde. Também, Pai, lembrando nessa nossa reflexão, nessa nossa irradiação, que possa chegar a todos os recantos da terra, onde houver a dor, a necessidade, que ali possa chegar o conforto, o consolo e, sobretudo, a esperança. Lembrando também daqueles que hoje se encontram em instituições voltadas para os menores, voltadas para os idosos, locais muitas vezes de refazimento, como as clínicas de recuperação. Em todos esses locais, Pai, que lá possa se fazer a vossa luz, a vossa vibração, para que os irmãos que hoje se encontram nessa situação consigam sair fortalecidos desse momento. Rogamos também, Pai, a bênção por todos aqueles que retornam à pátria espiritual. Muitas vezes sem a opção da despedida, muitas vezes de forma um tanto quanto rápida, mas tudo que ocorre, Pai, tem a vossa sabedoria. E se assim acontece, que possam esses irmãos também ter o conforto, o consolo e, sobretudo, o amparo das equipes espirituais. Pai, nesses momentos tão angustiosos que vivemos como humanidade, tanto na dimensão material quanto na dimensão espiritual, que possamos nós nos relembrar de orarmos, de mantermos o equilíbrio, de mantermos a fé e de mantermos a esperança. Porque os momentos, muitas vezes, de dificuldade, eles fazem parte da nossa caminhada, que possamos ter a compreensão, que possamos ter a resignação, mas, sobretudo, também termos a esperança para, ali adiante, continuarmos a nossa caminhada. Pai, nesse momento tão especial, além dos profissionais da saúde, também queremos endereçar as nossas vibrações de sabedoria, de equilíbrio, para aqueles que hoje, na condição de gestores públicos, sejam nas mais variadas esferas, desde a esfera municipal até a presidência, que todos esses responsáveis hoje por essas decisões possam agir com sabedoria, priorizando a vida, priorizando o bem-estar, tendo
e conseguindo refletir a respeito das melhores decisões a serem tomadas. Que estejam, Pai, receptivos às boas impressões que a espiritualidade maior trazem nessa situação para que as decisões mais apropriadas sejam tomadas. Pai, vos agradecemos por tudo e muito mais temos a agradecer do que a pedir, em especial, Pai, relembrando o Pai Nosso, nesse momento de resignação, nesse momento de reconhecimento, por que não, da nossa pequenez perante as dimensões da vida, colocamos, Pai, aquilo que mencionamos no Pai Nosso. Seja feita a vossa vontade, Pai. Aconteça o que for melhor para nós, mas que, sobretudo, nós estejamos fortalecidos, equilibrados, com energia para irmos em busca daquilo que tem que ser alcançado, equilíbrio para tomarmos as melhores decisões e desta forma, Pai, que as vossas bênçãos possam se estender sobre nós, sobre a nossa família e sobre toda a humanidade. Que assim seja. Saudações, então, queridos irmãos. Nós estamos aqui novamente para trazer mais um assunto da doutrina para o nosso estudo, para a nossa reflexão, para o nosso crescimento. E o tema que nos foi proposto para o ensino de hoje, para o estudo de hoje, é a prece nos encaminha para a senda que conduz a Deus. E para embasar este estudo, nós utilizamos o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Pedi e Obtereis. E para iniciar as reflexões de hoje, nós vamos começar analisando um pouco o título. E nós vamos pegar, então, 3 palavras desse título e falar um pouquinho sobre elas, que é o que vai ser o guia do nosso estudo de hoje. Então, prece, o significado de prece, no sentido mais genérico da palavra, do dicionário mesmo, significa mensagem oral, escrita ou em pensamento que se dirige a uma divindade. Agora a gente vai analisar o verbo encaminhar, que ele significa conduzir, dirigir, direcionar. E o substantivo senda, que ele significa caminhos estreitos. Então, pegando esse título e fazendo uma análise dele, a gente pode concluir que é a prece que nos encaminha, ou seja, é a prece que nos conduz, que nos direciona ao caminho estreito, que por sua vez nos levará a Deus. Ou seja, existe uma forma de chegar até Deus, que é atravessando essa senda, que seria a nossa porta estreita, o nosso caminho estreito, e a maneira de alcançar esse objetivo é se valendo da prece. Então, é esse contexto que a gente vai refletir agora. Mas então, se nós começarmos a pensar, se existe uma porta que é estreita, como está escrito nas obras, como está escrito nos evangelhos dos apóstolos, existe também uma porta que é larga. E nessa porta que é larga, nós sabemos que é mais fácil de transitar, nós não vamos encontrar tantas dificuldades pelo caminho, os percalços, os obstáculos serão menores, mais fáceis de serem transpostos. Porém, esse caminho não leva a Deus, porque nós sabemos que é a porta estreita que leva a Deus, como diz o nosso título. Então, a porta larga, ela é uma porta cheia de tentações, ela é uma porta muito mais agradável e muito mais fácil para nós. Mas então, visto que existem 2 portas, 2 tipos de porta, a escolha cabe a mim. Então, eu vou usar a porta larga ou a porta estreita? O que significa escolher uma porta estreita? Será que eu já percebi que existem essas 2 portas? Então, escolher uma porta estreita, que foi agora um questionamento que eu trouxe, o que ela significa? Provavelmente que nós encontraremos um trajeto, um percurso mais atribulado, mas que lá na frente eu vou ter a recompensa, que seria qual? A vida com Deus. E cada um possui a sua porta estreita. Nós não podemos aqui generalizar. Cada um vai ter as suas dificuldades, os seus percalços, as suas arestas a serem lapidadas, trabalhadas, as suas próprias más inclinações a serem domadas, contidas.
E na porta estreita é testada a nossa fé, a nossa resignação, a nossa força de vontade de continuar por ela, de não mudar de ideia no meio do caminho e ir para a porta larga porque ela é mais fácil. Mas então como é que eu vou conseguir atravessar tudo isso, passar por tudo isso para chegar a Deus, para ter a vida com Deus, que é o que nós buscamos, né? Através da nossa evolução, das nossas experiências reencarnatórias, né? Buscamos nos melhorar cada vez mais para que nos aproximemos de Deus cada vez mais. E é aí que entra a prece, é o recurso que eu tenho para atravessar esse caminho estreito, para conseguir domar as minhas más tendências, as minhas más inclinações. E aí, continuando aqui a análise, quantas pessoas ainda não perceberam que existem essas portas? Muitos de nós ainda não nos demos conta de que tem que ser feita uma escolha aqui. Eu vou pela porta larga, que vai me levar para as paixões, para as tentações, ou eu vou escolher a porta estreita com a sua trajetória mais entroncada, um pouquinho mais trabalhosa, mas que eu vou ter a minha compensação lá no futuro. Então, qual é o caminho que eu estou tomando? Eu fiz a minha escolha já? Ou eu estou indo com a maré, deixando a vida me levar, nem me dei conta que eu tinha que escolher alguma coisa, porta, que porta? E se eu cheguei a pegar alguma decisão, se eu cheguei a me decidir por uma das duas portas, como é que eu vou saber se eu peguei a porta certa, se eu escolhi a porta certa? Se eu não tenho o conhecimento doutrinário, se eu não estudei sobre isso, como é que eu vou saber? E aí, eu vou fazer uma pergunta para mim mesmo. Essa porta que eu escolhi, ela está de acordo com os ensinamentos de Cristo? E aí vai estar a nossa resposta. Se eu escolhi a porta certa ou se eu não escolhi a porta certa. Então, vamos trabalhar um pouquinho aqui de novo o conceito de prece. Nós falamos sobre as portas, nós falamos sobre a escolha que nós devemos fazer, que nós temos que nos dar conta de que existem essas portas e de que existe uma escolha a ser feita, e cabe a mim decidir, cabe a nós. E agora a gente sabe que a prece está aqui para nos ajudar, é o recurso mais sublime que nós temos. Então, agora a gente vai trabalhar um pouquinho em cima do conceito de prece. Então, novamente, trazendo aqui o conceito, né, que está no Evangelho. A prece, ela é uma invocação mediante a qual o homem entra, pelo pensamento, em comunicação com o ser a quem está se dirigindo. A Deus, algumas religiões dirigem as orações para os santos, né? Normalmente é uma divindade, né, a qual nós estamos pedindo auxílio, orientação, agradecimento, glorificação, depende do objetivo, né? E aqui já dando gancho para o conceito seguinte, para que serve então a prece? De novo, ela pode ter como objetivo um pedido, um agradecimento, uma glorificação. Nós podemos orar por nós mesmos, por outra pessoa, por pessoas encarnadas ou espíritos desencarnados. Nós podemos fazer orações para diversos grupos, como nós acabamos de fazer na irradiação, né, que foi trazida na abertura aqui do trabalho. Mas, ok, mas como é que nós devemos orar? Existe uma fórmula, uma maneira correta, uma receitinha de bolo que eu vou seguir aquele passo ali e tá, beleza, tudo pronto? E aqui nós vamos trazer uma reflexão do Evangelho. Quase todos vós orais, mas quão poucos são os que sabem orar. Que importam ao Senhor as frases que maquinalmente articulais, umas às outras, fazendo disso um hábito, um dever que cumpris e que vos pesa, como qualquer outro dever. Então, aquela prece que sai no automático, ou aquela prece que eu decorei da vida inteira e chegou aquele dia da semana, aquele horário, eu vou lá e tac. É aquela prece que está pronta já, nem penso.
Tem palavras, muitas vezes, que eu nem sei bem o que significam. Aquela prece vai ser agradável aos ouvidos de Deus? Então, irmãos, não é isso, não é essa a forma. A prece, ela tem que vir do coração, de um coração humilde, de um coração limpo, de todo e qualquer sentimento inferior que nós possamos vir a ter em relação a um semelhante. E para exemplificar essa situação, a gente traz aqui a parábola do fariseu e do publicano, que se encaixa muito bem no nosso tema. Então, tinha o fariseu, que era um nobre, hebreu da época, e o publicano, que era um cobrador de impostos. E os dois se dirigem ao templo em oração. O que acontece? O fariseu, ele se coloca em evidência, ele busca o lugar mais alto do templo, da sinagoga, olhando para os céus, conversando com Deus e agradecendo, porque ele era um fariseu e não era como um simples publicano, cobrador de impostos, tão pecador. Dizendo que seguia as leis mosaicas, que jejuava 2 vezes por semana, quando as Sagradas Escrituras orientavam que o jejum deveria ser 1 vez ao ano. Então é assim, ele segue esse diálogo, porque não vejo aqui como nós podemos chamar de prece o que o fariseu fez. O publicano, em contrapartida, ele se coloca ao fundo do templo, muito escondidinho, sequer se atreve a erguer os olhos para o alto, conhecedor, consciente da sua ínfima condição perante o Pai, pecador que é. E ele pede perdão pelos pecados, pois sabe que é pecador. Então vemos aqui a diferença. Num lado, nós temos a humildade em pessoa, reconhecendo a grandeza de Deus e pedindo perdão por ser pecador. E de outro lado, nós temos uma conversa de um irmão com Deus e ele se comparando ao seu semelhante, porém colocando-se em evidência, colocando-se numa posição de superioridade. E nós trazemos dessa parábola alguns pontos e questionamentos aqui. Um deles está no Evangelho de São Marcos, capítulo 11, versículos 25 e 26, que diz assim: Quando vos aprestardes para orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que vosso Pai que está nos céus também vos perdoe os vossos pecados. Se não perdoardes, vosso Pai que está nos céus também não vos perdoará os pecados. Então, esse é o ponto. Não adianta nós nos dirigirmos em oração com um coração cheio de mágoa, ressentimento, desejos de vingança. Não tem como sair uma prece agradável a Deus de um coração assim. Devemos orar constantemente e com humildade, pois é a verdadeira humildade que leva à exaltação. Então, pegando a nossa parábola, quem dos dois foi para casa justificado? Perdoado. E aí entra a nossa reflexão, irmãos. Após essa breve análise da parábola, eu vou deixar aqui algumas perguntas para a nossa reflexão. No dia de hoje, nós nos parecemos mais com aquele que não alcançou o perdão ou com aquele que alcançou o perdão? Nós voltamos para o nosso lar justificados ou nós voltamos para o nosso lar sem perdão algum, sem nenhum tipo de alento da parte divina? Se eu me olho no espelho, eu estarei vendo nesse reflexo um fariseu ou um publicano? De que maneira eu estou utilizando este recurso tão poderoso que é a prece? Porém, irmãos, aqui nós temos que ter um pouquinho de atenção, porque o título do capítulo 27, para quem for lá olhar, ler, o nome do capítulo é Pedi e Obtereis. Porém, aqui seria um pouco ilógico, e por isso eu achei importante trazer esse ponto agora, concluir que
Bom, então eu vou pedir pela prece e eu vou receber. Lê do engano, porque acusar a providência, se ela não nos der tudo aquilo que nós pedimos, seria uma coisa totalmente absurda. Ela sabe o que é melhor para nós, Deus sabe o que nós necessitamos. E é de acordo com a nossa necessidade e com o nosso merecimento que nós iremos receber. Jamais a providência divina me dará algo que possa significar a minha ruína. E para trabalhar um pouquinho esse conceito, na obra do Antônio Luiz Saião, Elucidações Evangélicas, traz assim, página 158. Nós quase sempre pedimos, sem sabermos se nos convém ou não aquilo que desejamos, se está de acordo com a natureza das provas que devemos sofrer. Ele, porém, que é nosso Pai e tudo sabe acerca de cada um, nos alimenta conforme a nossa constituição. Se nós lhe pedirmos o pão da vida, ele nos facultará abundantes meios de o adquirirmos. Não vai cair o pão no nosso colo. Nós vamos receber a inspiração necessária, a força necessária para buscar esse pão. Conceder-nos-á a luz para compreendermos por que sofremos e as forças da fé e da humildade para sofrermos com paciência, resignação e amor as mais rigorosas provas. E aqui, irmãos, encaminhando um pouquinho aqui para a nossa conclusão, trazendo aqui de Santo Agostinho, em 1861, alguns tópicos que estão no final do capítulo 27 do Evangelho. Homens incrédulos, se soubesseis quão grande bem faz a fé ao coração e como induz a alma ao arrependimento e à prece. A prece. Ah, como são tocantes as palavras que saem da boca daquele que ora. A prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Paixões essas, irmãos, aqui lembrando que são aquelas mesmas que nos desviam da porta estreita, que nos levam para uma porta larga. Então, que orvalho é esse da prece que aplaca esse calor, que acalma esse calor das paixões contra as quais nós devemos lutar, essas más tendências, essas nossas arestas. E segue aqui Agostinho. Filha primogênita da fé, ela nos encaminha para a senda que conduz a Deus, que é o título do nosso trabalho de hoje. Vossa alma se desprende da matéria e rola por esses mundos infinitos e etéreos que os pobres humanos desconhecem. Avançai, avançai pelas veredas da prece e ouvireis as vozes dos anjos. Que harmonia! Também vós orai como Cristo, levando a sua cruz ao Gólgota, ao Calvário. Carregai a vossa cruz e sentireis as doces emoções que lhe perpassavam na alma, se bem que, vergado ao peso de um madeiro infamante, ele ia morrer, mas para viver a vida celestial na morada de seu Pai. Então nós também devemos ter o nosso trajeto como Cristo teve, carregar a nossa cruz, lutando contra as nossas imperfeições, deixando essas imperfeições para trás, nos melhorando, para que possamos nos aproximar de Deus e de uma vida com Ele, que é o nosso objetivo. E finalmente, irmãos, deixo aqui 3 reflexões para nós. Uma, eu estou conseguindo me livrar das imperfeições ou das paixões da porta larga? Ou então, eu já consegui identificar quais são essas paixões? Eu estou conseguindo aproveitar essa minha existência trabalhando nesse ponto? Segunda reflexão, irmãos.
Eu estou, de fato, buscando a porta estreita? E em caso positivo, ok, estou buscando a porta estreita. Como é que eu estou trabalhando para atravessar essa porta? O que eu estou, de fato, fazendo com afinco e com força de vontade para ter êxito nessa jornada? Que não é fácil, nós sabemos. E última reflexão aqui. Eu estou sabendo usar do recurso da prece com sabedoria e humildade para tal fim? E agora sim, irmãos, eu deixo vocês aqui com uma frase para encerrar o nosso estudo de hoje, esperando que os irmãos tenham aproveitado, que os irmãos possam fazer as vossas reflexões. E a frase é a seguinte: a prece nos dá condições de visualizar a porta estreita. Através dela, da prece, podemos pedir por força e resignação para atravessar essa porta e assim nos aproximarmos de Deus. Muito obrigada. Agradecendo então a todas essas reflexões, a tantas informações que muitas vezes num primeiro momento se apresentam como uma possibilidade, mas que essas informações também possam ficar para a nossa reflexão. Encerrando então a nossa atividade, convidamos a todos a entrar em conexão com Deus, agradecendo, Pai, a esta oportunidade, agradecendo a estes ensinamentos que nos foram propiciados e, sobretudo, nesse momento de encerramento, rogando a vossa bênção, a vossa luz sobre o nosso lar, sobre a nossa família, que dessa forma, Pai, possamos estar fortalecidos e que o conhecimento possa, de alguma forma, se fazer presente na nossa vida, facilitando ainda mais a nossa condução nessa abençoada oportunidade que é a nossa encarnação. Que assim seja.